Olá, você que está me assistindo nesse momento. Eu sou o Anderson, membro da Igreja do Nazareno no Bairro da Luz, pastor Charles Luiz, e estamos iniciando agora a Escola Bíblica Online, organizada pelo MED do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2. Você que está nos assistindo aí do canal do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2, clica no inscrever-se se você ainda não se inscreveu, marque gostei nesse vídeo e compartilhe para outros. Compartilhe a palavra do Senhor através desse estudo, compartilhe o ensino da palavra de Deus. Você também é um agente evangelizador. Não pensa que evangelismo é só quando a gente chega pessoalmente em alguém e prega o evangelho. O evangelismo hoje também acontece na esfera virtual, na internet. O evangelismo acontece quando você liga para alguém para falar de Cristo, para dar uma palavra encorajadora, para falar de um versículo, quando você manda uma mensagem e quando você compartilha essa aula. Compartilhe, se inscreva, marque gostei. Deus, estamos aqui neste momento para te engrandecer e te adorar. Muito obrigado, Senhor, por esta aula, que o Senhor possa falar mais aos corações de cada um, Senhor. Porque no tempo em que teremos de aula, não é suficiente para falar tudo o que devemos. Tem muita coisa, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a sermos alunos aplicados e também professores que passam essa mensagem para frente. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, começamos hoje uma série de mensagens chamada Identidade Nazarena. Faz parte do tema do ano Eu Tenho uma Identidade. Depois consulte as aulas anteriores que estão aí no canal do YouTube, ministradas pelo Mateus, pastor Léo, pastora Vanessa, pastora Cleide e o nosso superintendente, pastor Antônio Carlos. Todos eles vêm abordar sobre essa questão de você ter uma identidade perante Deus, de você fazer parte da família de Deus. Hoje eu quero falar diretamente para você que é membro da Igreja do Nazareno. Você tem uma identidade herdada da Igreja do Nazareno. Talvez, se alguém tenha te perguntado como é a sua igreja, você possa ter respondido: minha igreja é parecida com a Assembleia de Deus. Ela tem um culto mais ou menos igual à Igreja Batista. Ela é pentecostal, não muito reteté. Talvez você tenha tentado procurar semelhanças, mas a sua igreja é uma igreja de santidade, baseada numa história linda de união de diversas igrejas que queriam juntas adorar ao Senhor, que tem uma teologia armínio-wesleyana de santidade, de cura, de pregar o evangelho. A sua igreja vai muito mais do que semelhanças. É semelhante? É. É como dizer que eu sou semelhante a alguém, pelo cabelo, pelo nariz, pela boca. Mas eu tenho uma identidade. Você também tem uma identidade. A identidade, ela é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa. E por meio disso, é possível individualizá-la. Eu tenho um cabelo grisalho. Eu tenho um nariz fino. Eu tenho uma orelha pequena. Eu tenho uma pele branca. Eu tenho um corpo determinado. Que tudo isso me faz ter uma identidade visual. Eu tenho uma digital que não é igual à sua, que não é igual a de ninguém em toda parte deste mundo, que não é igual a de ninguém que já morreu, que não é igual a de ninguém que ainda vai nascer. Essa digital ela é única em todos os 10 dedos da minha mão. Quando eu chego na Receita Federal, eu também tenho uma identificação. É o número do meu CPF. Quando eu chego na minha escola para obter meu boletim, para obter meus dados escolares, eu tenho a minha matrícula. É a minha identidade. É aquilo que vai me identificar de todos os outros alunos. A identidade, ela te torna único no meio que você vive. A Igreja do Nazareno também possui uma identidade. E essa identidade começa na raiz histórica, mas muito mais antes do que a história da Igreja do Nazareno.
Vamos puxar agora para o início do 1º século, falar da igreja primitiva. Você já ouviu falar de plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos é o momento certo em que Deus olhou para a terra e falou, é agora. Quando você lê o Antigo Testamento, você termina Malaquias, você encontra Israel debaixo do Império Medo-Persa. Esdras e Neemias reconstruindo a cidade de Jerusalém e o templo. Depois a história recomeça em Marcos, em Mateus, em Lucas, em João, onde o mundo estava sob o Império Romano. O que aconteceu nesse meio? A história secular nos conta que o Império Grego dominou o Império Medo-Persa e cresceu de tamanha forma que dominou parte da Europa, parte da Ásia, parte da Arábia, incluindo o território de Israel. O Império Grego, ele possuía uma maneira diferente de conquistar. Seu idioma eles faziam com que seu idioma fosse falado em todas as nações em que o Império Grego de Alexandre o Grande chegava. Sua moeda, sua língua, sua literatura, artes, cultura, era impregnado na nação no território onde o Império Grego chegava. Era o chamado período helenístico. Em seguida, depois do Império Grego, veio o Império Romano. E o Império Romano, que trouxe para nós leis, diretrizes, o direito romano, que perdura até hoje, para quem estuda direito sabe disso, trouxe para nós uma estrutura diferente nas cidades. Cada cidade que o Império Romano chegava, as ruas eram construídas de maneira larga e reta, para facilitar o domínio romano e o comércio. E é nesse mundo que Deus olha e fala, este é o tempo para nascer Jesus. Claro, estou conjecturando, né, aquilo que Deus teria falado. Mas isso é a plenitude dos tempos. Jesus nasce no Império Romano. Nesse momento, 30 anos depois de seu nascimento, ele inicia seu ministério de 3 anos. Chama 12 pessoas para si, conhecidas como discípulos, posteriormente conhecemos como apóstolos, para que essas pessoas aprendessem dele, aprendessem do reino. E essas pessoas olham para ele e falam, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus, antes de subir aos céus, diz para eles, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. 10 dias depois dele ter subido aos céus, Pedro prega para uma multidão, milhares de homens e mulheres, que ouvem da palavra de Deus, e são naquele momento transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Pessoas que, em sua maioria ali, eram comerciantes, donas de casa, empregadas, padeiros, camponeses, estavam ali em Jerusalém. Essas pessoas voltaram para suas nações, porque elas não eram moradoras de Jerusalém, e elas voltam diferente, e elas voltam com uma carga diferente. Agora elas voltam pregando o Evangelho de Cristo, pregando o Espírito Santo, aquilo que elas aprenderam no dia de Pentecostes a partir de Pedro. Alguns tempos depois surge uma pessoa chamada Paulo. Paulo primeiro aparece como um homem perseguidor dos cristãos. Alguém que Estevão morre aos seus pés e depois planeja ir para uma outra cidade para matar mais cristãos, mas no meio do caminho Jesus tem um encontro com ele e de perseguidor ele vira perseguido. E a partir dali ele começa a pregar o Evangelho de Cristo para todas as nações, se transforma em o apóstolo dos gentios. A igreja de Antioquia da Síria passa a ser o centro missionário. E veja, a gente está falando de Paulo,
Mas lembra daquelas pessoas lá no dia de Pentecostes que eu mencionei? Pessoas de diversas partes do Império Romano, diversas partes do mundo, que estavam ali naquele momento, ouviram do Evangelho e voltaram para os seus lares pregando. Você é um missionário de Cristo. Mesmo que você não tenha um nome grande, como o de Paulo, ou um nome atual, que aparece na mídia, mas você é um missionário. Quando você manda uma mensagem para alguém do Evangelho de Cristo, uma mensagem encorajadora, um abraço virtual, quando você compartilha essa mensagem aqui, ou o culto online da sua igreja, você é um missionário. Creia nisso. E a igreja, então, primitiva inicia-se a partir do ano 30, aproximadamente, no século 30 depois de Cristo. E essa igreja primitiva, ela vai até mais ou menos o início do século 4 ali, pouco mais de 300 anos depois de Cristo. Essa é a fase em que o cristianismo experimenta sua primeira expansão com a fundação das primeiras comunidades cristãs. Porém, houve fases em que a igreja foi altamente perseguida. Primeiro pelos próprios judeus, fariseus, que matavam, como mataram Estevão, como Paulo matou muitos ou presenciou a morte de muitos. Depois, pelos próprios romanos. Nós temos, por exemplo, o imperador Nero. Era um imperador sádico, era um imperador ruim, mau. No ano de 64, houve um incêndio em Roma que acredita-se que foi Nero. Alguns historiadores dizem que foi Nero, mas outros dizem que não foi. Não podemos dizer enfaticamente que foi Nero. Pode ter sido. Mas também houve muitas acusações, porque Nero não era uma pessoa bem querida no meio político, entre o povo. Então havia-se muitas razões para acusar Nero. Roma não tinha uma estrutura como temos hoje, segurança, nada disso. A infraestrutura era precária. As casas eram feitas de madeiras e muito unidas umas às outras. Um fósforo caído na madeira podia provocar um incêndio. E esse incêndio tomou 10 dos 14 bairros que havia em Roma. Nero observou que daqueles 4 bairros que não foram incendiados, a maioria era de habitantes cristãos. E ele então conseguiu persuadir todo o império a perseguir os cristãos, colocando neles a culpa do incêndio de Roma. Cristãos eram mortos-vivos, eram utilizados como lâmpadas do jardim do palácio. Cristãos eram jogados dentro da arena, onde os romanos os assistiam sendo perseguidos pelos leões e mortos. Cristãos eram mortos de todos os tipos. No ano 70 veio então o incêndio em Jerusalém, sob o general Tito. Jerusalém foi destruída e incendiada, o templo foi jogado abaixo. Além de Nero, tivemos Domiciano, Trajano, Décio, Diocleciano, outros imperadores que também impetraram perseguição aos cristãos. Entrando no século II, depois de Cristo, a perseguição aos cristãos continuou, mas continuou de uma forma mais branda, no sentido que eu digo, não mais matavam cristãos. Apenas era proibido que o cristianismo fosse pregado publicamente. Reuniões públicas do cristianismo. Quem fosse pego sofreriam sanções e punições. Em último caso, poderiam também ser mortos. Mas o cristianismo continuou sendo perseguido. E aí começou a haver uma distorção acerca do cristianismo, porque aqueles que não eram cristãos começaram a pensar: o que é o cristianismo? Alguns começaram a achar que eram canibais, porque diziam que bebiam e comiam do sangue, comiam da carne e bebiam do sangue de Cristo. Outros achavam que eles crucificavam asno. O cristianismo não era um bem visto. E também começaram a surgir heresias dentro da própria igreja. É aí que então surge o credo apostólico, a apostolicidade
e o cânon. O cânon é a formação dos livros que nós conhecemos hoje. A igreja passou por diversos concílios para se chegar ao cânon que nós temos hoje. É uma história diferente, é um tema diferente, não dá para nós entrarmos com detalhes aqui, porque é um assunto muito extenso, mas logo no segundo século começou-se essa necessidade de formar o cânon do Novo Testamento, principalmente, porque do Antigo Testamento já havia a Septuaginta. A Septuaginta, ela é um compêndio do Antigo Testamento, escrito na época do Império Grego, por cerca de 72 judeus cóptas, que traduziram do hebraico para o grego o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é um compêndio de cartas de Paulo, os evangelhos, reunidos ao longo do segundo, terceiro, quarto, quinto séculos, através dos concílios, que foram chegando àquilo que nós temos hoje. A palavra credo quer dizer crença. O que os cristãos creem? E então surgiu esse compêndio, o credo apostólico. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus Cristo, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Esse é o credo apostólico que já conhecemos hoje, mas que surgiu no início do segundo século com uma necessidade de dizer em que os cristãos creem. E a apostolicidade. Então começou a surgir a necessidade de um fundamento. E aí, o fundamento apostólico. Nós cremos naquilo que os apóstolos deixaram escritos para nós. Por isso somos hoje uma igreja apostólica. Surgiu aí a Igreja Católica Antiga, ou também conhecida como Igreja Católica apenas. E nesse caso, eu não estou falando da Igreja Católica Apostólica Romana que você conhece hoje. Eu estou falando da palavra católica, que significa universal. Surgiu a Igreja Universal, a Igreja procurou se unir através desses termos, pelo credo, pelo cânon e pela apostolicidade, ou seja, a mensagem dos apóstolos. E aí surge então a Igreja Católica. Observando de novo, não é a Igreja Católica Apostólica Romana, mas é a Igreja Católica no sentido universal, a Igreja de Jesus Cristo. A era da Igreja primitiva chega ao fim com o imperador Constantino. O imperador Constantino, ele assumiu no iniciozinho do século IV, no início dos anos 300 depois de Cristo. Ele era um imperador de família cristã, sua mãe era cristã. E ele julga ter recebido uma mensagem de Deus que daria o Império Romano para ele. Ele então reúne uma tropa e consegue conquistar Roma, conquistar o Império Romano. E a partir dali, ele traz o cristianismo para dentro do império. O cristianismo ainda não era uma religião oficial, mas passava a ser uma religião adepta ao Império Romano, aonde pessoas da elite passaram a ter essa religião para si, a religião romana. Porém, símbolos pagãos foram introduzidos nos cultos cristãos. Da comunidade de pessoas simples, com encontros nas casas, passamos a ter encontros pomposos em basílicas e grandes templos,
um cristianismo composto pela elite do império. A igreja começou a imitar costumes do imperador. A igreja estreitou uma relação entre ela e o império. A igreja começou a tomar força. Em 313 depois de Cristo, nós temos o Edito de Milão. O imperador da Roma Ocidental, Constantino, junto com o imperador da Roma Oriental, é nesse período que ele então introduz o cristianismo para o Império Romano. O imperador Constantino concede liberdade religiosa aos cristãos e outras religiões da época, devolvendo seus locais de reunião e culto e outras propriedades. Então aí os cristãos passaram a não estar mais sendo perseguidos, mas podiam fazer cultos públicos, pregações ao ar livre. Aí nós temos depois, a partir do ano 380 depois de Cristo, o Decreto de Tessalônica. O imperador da Roma Oriental, Teodósio I, e os imperadores romanos do Ocidente, Graciano e Valentiniano, eles se reuniram para poder formatar melhor essa questão do cristianismo dentro do Império Romano. Reconhece então o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Agora sim surge a Igreja Católica Apostólica Romana, que nós conhecemos hoje. Aos poucos, a instituição passou a tratar o cristianismo com interesses políticos, privilegiando ricos e desfavorecendo pobres. O cristianismo passou a ser da elite. A elite agora passava a ser cristã. E agora os mais pobres eram desprezados. Os cultos aos santos. A veneração a Maria desenvolveu-se com certa lentidão nos primeiros séculos e deve ser o estado atual a forma como alguns dos pais da igreja devotaram honra aos mártires da fé. A partir do quarto século, quinto, sexto, em diante, surgiram outros concílios na Igreja Católica Apostólica Romana para decidir situações teológicas. E uma delas era essa questão da mariolatria, o culto a Maria. E tudo aquilo que nós conhecemos de Maria hoje, a partir da Igreja Católica, veio se desenvolvendo nessa época aqui. A Igreja Católica Apostólica Romana começou a distorcer o cristianismo com suas teologias errôneas. A princípio, essa devoção se devia através da preservação das relíquias dos mártires e da celebração de seus respectivos aniversários. Começou-se a surgir objetos sagrados que pertenceram aos apóstolos. Começou a surgir honra, veneração aos apóstolos, aos santos, já na data dos seus aniversários. Desenvolveu-se a busca de ajuda em orações intercessórias, as quais eram dirigidas a eles, coisas que nós temos até hoje. E os católicos têm suas justificativas nos dias de hoje. Porém, essas justificativas foram sendo moldadas para poder justificar-se por que eles adoram aos santos. Mas nem sempre foi assim. Era bem claro essa prática. Crisóstomo, um dos bispos dessa Igreja Católica, dizia que os homens deveriam recorrer à intercessão dos santos quando eram punidos por Deus, pois estes tinham acesso mais eficiente a eles. E vemos até os dias de hoje pessoas que intercedem ou pedem que um determinado santo interceda a ele, a Deus. E o que Jesus nos ensina? Que ninguém vem ao Pai senão por mim. Peça a mim, que eu pedirei ao Pai. Jesus nos ensina algo totalmente diferente. A Igreja Católica Apostólica Romana chama de santos aqueles grandes mártires que morreram, apóstolos. Mas santos, de acordo com a definição bíblica, é você.
sou eu. São todos aqueles que buscam uma vida separada deste mundo, separada do pecado, que buscam a santidade, que seguem aquilo que Deus diz lá em Deuteronômio, repetido por Pedro: sede santos, porque eu sou santo. E Deus não falou para quem morreu, Deus falou para quem estava vivo. O Pedro não repetiu essa frase para quem estava morto, mas para quem estava vivo. Sede santos, porque eu sou santo. Em Hebreus nós lemos escrito: siga a santidade, sem ela ninguém verá o Senhor. Então sede santo, seja um santo. Não espere para morrer, para ser canonizado. Você é um santo. Você se afastou, você escolheu se afastar do pecado, separar-se desse mundo, das práticas mundanas, para seguir o Evangelho de Cristo. Sede santo, porque Deus é santo. Além da mariolatria e o culto aos santos, outras práticas começavam a ser desenvolvidas na Igreja Católica Romana. As indulgências, o perdão dos pecados temporários. O padre é capaz de perdoar pecados. A Igreja Católica Apostólica Romana começou a ensinar assim: você quer ter seus pecados perdoados? Adquira determinado bem, comprando com seu dinheiro. E somente o padre era capaz de perdoar o pecado. A transubstanciação na ceia do Senhor, que é praticado até hoje. O que é isso? Para os católicos, o pão e o vinho são parte do corpo do Senhor. O pão é a carne de Cristo, não se pode morder. O vinho é o sangue de Cristo. Eles transformam aquilo e aquilo passa a ser. Nós, nazarenos, temos uma ceia que é chamado de memorial. O vinho, que é para nós, claro, o suco de uva, continua sendo um suco de uva. O pão continua sendo um pão. Não é nada mais do que isso. Mas no momento da prática da ceia, aquilo dali traz a memória a nós que estamos bebendo do sangue do Senhor, que estamos comendo da carne de Cristo, em memória dele, porque assim ele nos ensinou. A veneração das relíquias, as fontes de autoridade da Igreja Católica, a Bíblia, a tradição da Igreja Católica e o magistério, ou seja, o colegiado episcopal e o papado. Nós, nazarenos, mas não só nós nazarenos, nós pentecostais, seja da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista ou qualquer outra denominação pentecostal, temos como única fonte e regra de fé a Bíblia Sagrada. A Igreja Católica possui como fontes também a experiência, a tradição e o magistério. E isso tudo veio trazendo ao longo desses séculos que eu estou citando. A Igreja Católica prega que fora da instituição não há salvação. Isso tudo que eu estou listando aqui são tópicos que foram formados ao longo dos séculos, a partir do século IV, V, VI e assim por diante. Para você ver como que a teologia católica distorceu totalmente os ensinos primitivos cristãos. E aí então entramos num novo assunto, uma nova fase da igreja, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela veio para combater essas práticas heréticas e falsas teologias que a Igreja Católica veio trazer. Primeiro, com alguns pré-reformadores. Eu vou citar o nome de dois aqui, que foi John Wycliffe e John Hus. Duas pessoas que, ao ver toda aquela prática de indulgência, salvação pela Igreja Católica, mariolatria, tudo aquilo, eles
não se conformaram e quiseram combater. Além deles dois, houve outros, mas não foram bem-sucedidos, por diversos outros motivos. Porém, em 1517, alguém surge e é bem-sucedido. Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o reformador que teve sucesso, além do fato de combater as práticas católicas que, segundo ele, vinham contra aquilo que Deus ensinava através da Bíblia. Muitos dos seus argumentos reformadores eram favoráveis aos reis, eram favoráveis aos governantes, porque a Igreja Católica, agora eu estou falando do século XVI, a Igreja Católica, ela tomou uma força tamanha que ela se tornou independente dos reis, dos governantes. Ela passou a praticamente bater de frente com reinos, bater de frente com governantes. E os argumentos da reforma que Martinho Lutero veio trazer vieram favoráveis a esses reis. E isso, então, deu esse sucesso para que a reforma protestante de Martinho Lutero vingasse. Em 31 de outubro, então, de 1517, na porta da igreja de Wittenberg, Martinho Lutero prega 95 teses para refutar a Igreja Católica. Foram 95 teses que depois foram organizadas em 5 solas. Não foi Martinho Lutero quem organizou as 5 solas, mas alguns teólogos depois pegaram as 95 teses de Martinho Lutero e reuniram em 5 tópicos, 5 solas. Sola Scriptura significa somente a Escritura. Martinho Lutero cria que somente a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, a única fonte de Deus. Nada além disso. Lembra que eu trouxe ao conhecimento que a Igreja Católica possui 3 fontes como fontes de Deus. Solos Christus, somente por Cristo. Somente por Cristo somos salvos. Somente por Cristo temos nossos pecados perdoados. Somente por Cristo somos libertos. Sola gratia, somente pela graça de Deus. Só pela graça de Deus que somos salvos, remidos e lavados no sangue do Cordeiro de Cristo. Sola fide, somente pela fé. Martinho Lutero aprendeu em Romanos capítulo 1, versículo 17, que somente pela fé nós somos salvos, e não mais por nenhum outro meio. Não é comprando indulgências, não é pagando promessas, não é através de uma pessoa, seja ela o Papa, que somos salvos. Somos salvos pela fé que temos em Cristo Jesus. Só lhe deu glória. Somente a Deus damos glória. Por mais importante que sejam os nossos líderes na igreja, somente a Deus damos glória. Por mais importante que tenha sido o legado que Paulo deixou, o legado que João deixou, somente a Deus damos glória. Por maior elogio que você receba quando acaba uma ministração de louvor ou quando você sai de uma pregação, somente a Deus damos glória. Como o pastor Acácio costuma dizer, a glória é radioativa. Ela faz mal a nós. Então não absorva a glória para si. Somente a Deus damos glória. Essas são as 5 solas, baseado nas 95 teses que Martinho Lutero escreveu na porta da igreja de Wittenberg. Começando assim uma nova fase da igreja,
a fase da igreja protestante, que estava se separando da igreja católica, surgindo então novas ramificações. E aí surge as igrejas Anabatista, a igreja batista, a igreja presbiteriana, as igrejas históricas, a igreja luterana, igrejas que existem até hoje, igrejas históricas, igrejas de Deus. E a partir dessas igrejas surgiram outras denominações, até chegarmos à nossa denominação. Falando de Jacó Armínio, por que eu vou falar de Jacó Armínio? Eu não vou me estender em Jacó Armínio, porque o pastor Luiz Felipe Borduan, daqui a algumas aulas, ele vai falar sobre a teologia armínio-wesleyana, a teologia de santidade, ele vai falar com mais detalhes, ele vai falar mais profundamente, mas eu só quero abordar superficialmente, porque ela faz parte da nossa raiz histórica. Jacó Armínio viveu entre 1560 e 1609. E ele compilou algumas teologias que temos até hoje na nossa história da Igreja do Nazareno. Ele foi um teólogo neerlandês da época da Reforma Protestante. Sua visão tornou-se a base do arminianismo. Então, quando você diz que você é armínio-wesleyano, significa que você possui uma base teológica escrita por Armínio e escrita por John Wesley. O arminianismo ensina que cada pessoa tem capacidade de escolha ou de livre-arbítrio. Esse é o tópico principal da teologia armínio-wesleyana. Você escolhe ser pecador ou ser santo. Você escolhe manter-se firme na fé em Deus ou sair debaixo dela. Assim como você um dia escolheu ser cristão, ser nazareno. 5 pontos principais da teologia de Jacó Armínio. Primeiro é a salvação pela fé. Segundo é a expiação total. Terceiro é a depravação total. Quarto é a graça resistível. E quinto é a garantia da salvação questionável. Esses 5 pontos eles querem dizer que você escolheu ser cristão. Você, um dia, a graça de Deus te alcançou. Mas você escolheu abraçá-la e dizer: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Mas isso não garante a você a salvação. Você hoje pode dizer: eu sou salvo. E amanhã somos acometidos por diversos ataques malignos. E se nós não mantivermos firmes na presença do Senhor, alimentando o nosso espírito com o Espírito Santo, através da leitura bíblica, através do estudo, através da oração, nós temos um grande risco de cairmos da graça, de pecarmos novamente e de perdermos a salvação. Que você foi salvo pela graça de Deus. Uma graça irresistível, que você podia dizer não, mas você escolheu dizer sim, e que hoje está se mantendo firme. Alguns anos depois, surge um homem chamado John Wesley. Também não vou entrar a fundo, provavelmente, aliás, vou me arriscar a dizer que com certeza, pastor Luiz Felipe vai abordar com mais detalhes sobre a vida de John Wesley, mas eu quero só fazer uma pincelada aqui. John Wesley nasceu no início do século XVIII, bem no iniciozinho mesmo, num período em que a Inglaterra, país onde ele nasceu, estava mergulhado em uma crise social, pessoas trabalhando 18 horas por dia, por salários baixos, crianças em idade escolar também trabalhando e doentes. E aí, sob liderança dos irmãos John e Charles Wesley, inicia-se o movimento metodista. A princípio, eles iniciaram um pequeno grupo de estudos. E esse pequeno grupo foi crescendo. John Wesley e Charles Wesley, eles tinham a rotina de, no determinado dia, na determinada hora, no determinado lugar,
faziam as suas reuniões de estudo e adoração a Deus. Isso passou a ser chamado pelos outros de metodistas, porque eles tinham um método. Naquela hora, naquele dia, naquele local, eles faziam determinadas coisas, que era o grupo de estudos dele. E esse grupo, que passou a se chamar metodistas, foi crescendo e foi ganhando o nome de movimento metodista. Observação, eu não estou falando da igreja metodista, eu estou falando de um movimento ainda não definido como igreja, até porque John Wesley, Charles Wesley, pertenciam a uma igreja chamada anglicana, a igreja da Inglaterra. Mas eles tinham o seu grupo de estudos. É como você, de repente, pertence a uma igreja do Nazareno ou de outra denominação e tem um grupo de estudos. E esse grupo pode crescer com a graça do Senhor. E foi o que aconteceu com eles. Em 24 de maio de 1738, a experiência religiosa de ter seu coração estranhamente aquecido atingiu John Wesley. John Wesley era um grande pregador e pregava multidões. Ele saía da igreja, pregava às minorias, pregava àqueles necessitados. Mas ele achava que ele precisava fazer mais, ele achava que ele precisava continuar pregando. Ele viajou para os Estados Unidos em uma missão, voltou frustrado dessa missão porque não atingiu o seu objetivo, não teve o sucesso que desejava. Nessa viagem de embarcação, uma grande tempestade mexeu com o mar, de maneira que John Wesley tinha medo de morrer e perder a sua salvação, porque ele achava que ele precisava fazer mais para o Senhor, e ele não entendia que um grupo orava e cantava no meio daquela tempestade, com aquele barco balançando para lá e para cá, e aí ele não entendia aquilo, mas um dia ele aceitou o convite daquele grupo, do líder daquele grupo, de ir fazer uma visita a eles numa das suas reuniões. E John Wesley foi, meio contrariado, mas foi. E ele sentou em uma das cadeiras e começou a ouvir alguém lendo o prefácio de Romanos, escrito por Lutero. A princípio, John Wesley fez cara de: o que eu estou fazendo aqui? Ouvindo esse camponês, esse cara iletrado, que não consegue ler direito, lendo isso. Porque John Wesley era alguém que ainda tinha uma certa cultura de que o cristianismo tinha que ser pregado pela elite, por aqueles que estudaram. Mas ele estava ouvindo de alguém que não tinha aquele tão conhecimento cultural, intelectual que ele tinha, mas ele se deixou ouvir por aquilo que estava sendo falado. Prefácio da carta de Romanos, escrito por Lutero. E em um determinado momento, o Espírito Santo tocou o seu coração, de uma maneira que ele começou a sentir-se quente por dentro. Ele relata em seu diário um coração estranhamente aquecido. Era Deus dando para ele o entendimento daquilo que ele estava ouvindo, de que a salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus e não por obras. E a partir dali, John Wesley teve o batismo no Espírito Santo. E por isso nós dizemos que somos armínio wesleyano, porque Armínio veio trazer-nos a teologia da primeira obra da graça. E Wesley veio nos trazer a teologia da segunda obra da graça, da chamada inteira santificação, ou santificação cristã, conforme o pastor Luiz vai abordar com detalhes na aula dele. Avançamos um pouquinho no tempo, na cronologia do tempo, e entramos no século XIX. John Wesley morreu. Lembrando que ele não fundou a igreja metodista, ele fundou o movimento metodista. Ele era de uma igreja chamada anglicana. Mas aqueles que ficaram com o seu legado formaram uma denominação nova, a igreja metodista. E essa igreja metodista foi crescendo pela Inglaterra, pela Europa e chegou nos Estados Unidos no século XIX.
A Igreja Metodista chegou nos Estados Unidos, começando no leste, e se espalhou pela nação através de seus líderes. E esse movimento metodista alcançou outras denominações. O reavivamento de alastrou-se para além das fronteiras do metodismo. Círculos presbiterianos, congregacionalistas, igrejas batistas organizaram a Associação Nacional de Santidade, hoje conhecida como Associação de Santidade Cristã. Em seguida, a Igreja de Deus, a Igreja Evangélica do Povo, a Associação Central Evangélica de Santidade e a Igreja de Cristo de Santidade. Aqui, eu já estou falando no decorrer do século XIX. O movimento metodista se alastrou para outras denominações. Surgiram denominações metodistas e de santidade, cristãs genuínas. E a aula vai parar por aqui, sabe por quê? Porque na próxima aula nós vamos falar sobre a linda história da Igreja do Nazareno, que pega todas essas denominações, que eles olham e falam assim, cara, tu prega a santidade, eu também, vamos pregar junto. Cara, tu prega Deus, eu também prego, vamos pregar junto. E as igrejas se uniram e surge então uma nova denominação, a Igreja do Nazareno, que na próxima aula nós vamos abordar com mais detalhes quem são os precursores da Igreja do Nazareno, as primeiras assembleias. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha ficado até o final. Compartilhe no seu YouTube, no seu Facebook, compartilhe com seus amigos, no WhatsApp, e eu estarei deixando na legenda desse vídeo um PDF com exercícios para você fazer e entregar para o líder do MED local da sua igreja, para o seu professor também da escola bíblica, ou para o seu pastor. Faça esse exercício, entregue para ele, é baseado em toda a aula que nós tivemos hoje. Vou deixar na descrição desse vídeo. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu no canal. Marque gostei e nos vemos na próxima aula. Deus, graças te dou por essas pessoas que nos assistiram, por essas pessoas que resolveram tirar um tempo para aprender mais de ti. Aprender de onde veio esse cristianismo que hoje é pregado. Sobre as pessoas que morreram pregando o Evangelho. Sobre aqueles que deixaram um legado. As transformações que a sua igreja aqui na terra passou. As diversas fases. Deus, quero agradecer a Ti pela vida daqueles que deram sua vida por amor ao Evangelho. E quero ter a certeza que um dia os verei na glória junto a Ti, Deus. Muito obrigado. Continue abençoando esse meu irmão, essa minha irmã que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém.